Olá, pessoal! Hoje o assunto é a voz no ensino remoto. O professor ele pode ter um conteúdo maravilhoso e ser especialista no assunto, mas se não tiver uma voz com uma entonação que atinja seus alunos, pode ser que ele não consiga transmitir a mensagem. Um professor com uma voz monótona faz com que a gente até perca, né, o foco atencional. Então, a mesma coisa com aqueles que falam muito baixo, com uma voz rouca. Mesmo com a necessidade e a popularidade da formação híbrida, ou o EAD, com aulas remotas ou envio de materiais à casa dos alunos, não é possível afirmar que a voz do professor tem descanso nesse contexto, mesmo sem as aulas presenciais. O ensino online também tem uma série de particularidades que podem exigir muito da voz do professor, como a postura com que se senta à frente do computador, o uso de fones de ouvido, enfim. Se a pessoa estiver com a cabeça abaixada, inclinando o pescoço, pode comprimir as pregas vocais. Além disso, o uso dos fones também pode fazer com que falemos cada vez mais alto sem perceber. Vejam vocês que engana-se quem pensa que o desafio imposto à voz do professor está relacionado apenas ao uso excessivo. Há diversos fatores que também interferem diretamente na saúde do professor. A própria arquitetura das escolas é um deles, pois mais salas de aula não têm uma acústica boa, o que contribui para abafar o som. Além disso, alguns ambientes são naturalmente ruidosos, o que pode atrapalhar aí ainda mais a projeção da voz. O pó do giz, utilizado nas lousas, e produtos de limpeza muito fortes também são fatores a serem pensados, ok? Mas existem estratégias para evitar a sobrecarga da voz. Existem sim essas estratégias que ajudam a evitar essa sobrecarga. Algumas não estão relacionadas diretamente à forma como o professor fala, como, por exemplo, o local onde ele se posiciona na sala de aula e na sua postura. O mais indicado aqui, pessoal, é manter uma postura ereta, com o pescoço relaxado, para não comprimir as pregas vocais e tensionar ali a região, além de manter ali uma posição central da sala. Então, os hábitos pessoais de cuidados com a saúde também têm aí uma interferência direta à saúde da sua voz. Também é importante evitar fumar, ingerir excessivamente álcool e café, e isso pode, em grandes quantidades, o café pode ser sim prejudicial às pessoas que usam a voz profissionalmente. O indicado é não ultrapassar 2 xícaras pequenas por dia e evitar aquela hora do cafezinho, né, seja antes da aula. Então, quando o assunto é forma de falar e usar a voz, existem alguns pontos a serem observados, como uma boa articulação das palavras e aquecimento vocal, que inclui aí exercícios de alongamento do pescoço e vocais, como a vibração dos lábios e língua, pronúncia de fonemas e uso de acessórios para potencializar o uso da voz. É importante que os exercícios para a voz sejam sugeridos por um profissional da fonoaudiologia para que as práticas sejam pensadas, né, de acordo com a necessidade de cada um. Por isso, pessoal, a especialista defende que a presença de um profissional da voz deveria ser recorrente em cada escola, a fim aí de ministrar oficinas com orientações específicas e corretas, né, para os educadores. Então, é sempre muito importante o professor conhecer a fisiologia da voz, porque é quando conhece que vai conseguir cuidar melhor, não é mesmo? Tem uma questão, pessoal, que é a questão do repouso. O repouso da voz entre as aulas também é uma estratégia bastante indicada. Em casos extremos de gripe, resfriados ou quando o professor perde a voz por esforço, o caminho é único, pessoal. Repouso e, procurar um especialista como um otorrinolaringologista que poderá fornecer um acompanhamento médico, ok? Por hoje é só.
Até mais!